Olá, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos ver como remover as fezes do intestino. Nós vamos ver por que as pessoas podem querer fazer isso ou precisar fazer isso, mas também o que pode dar errado nesse caso. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, antes de mais nada, queria te convidar a conhecer meu curso que se chama Intestino Saudável, o link está aqui na descrição. Lá você vai entender por que o intestino tem um papel central na nossa saúde. Então eu te convido, clica no link e você vai conhecer. Então vamos lá, vamos entender essa questão da limpeza do intestino. Por que algumas pessoas podem querer limpar o intestino? O primeiro motivo é querer esvaziar o intestino para dar uma sensação de bem-estar. Algumas pessoas ficam com a impressão de que a presença de fezes no intestino pode ser a causa de mal-estar, de desconforto, podem querer fazer isso. Uma situação mais prática para precisar fazer isso seria, por exemplo, no preparo para alguns exames, como a colonoscopia, que pode precisar limpar o intestino. Pode ser também no preparo para uma cirurgia, precisa limpar totalmente para poder fazer ali uma emenda intestinal. Então tem algumas situações que a gente vai querer realmente fazer um preparo, uma limpeza intestinal. E para isso a gente vai precisar remover todas as fezes. Outra situação que a gente pode querer também é quando precisa trocar a flora intestinal. Tem algumas situações que a nossa flora vai entrar num quadro que a gente chama de disbiose, ou seja, uma flora doente, uma flora alterada, e a gente pode querer trocar essa flora. Nesse caso, o preparo vai ser um pouquinho diferente e nós vamos ver isso daqui a pouquinho também. Então vamos lá, vamos entender o que pode se fazer para limpar o intestino. Agora, antes de mais nada, como eu falei, tem algumas situações que isso pode dar errado. Hein, gente? Olha, vamos entender o seguinte, o intestino que funcionava de uma certa forma e de repente ele para de funcionar, isso é motivo para investigar, não é para fazer uma limpeza intestinal. Outra coisa que a gente tem que preocupar, gente, é que em alguns quadros, por exemplo, de obstrução intestinal, qualquer tipo de preparo, qualquer coisa que empurre as fezes, a gente aumenta o risco de piorar um quadro de obstrução intestinal, levando a ruptura intestinal. Então essa é uma situação que não se deve. Os laxantes são proscritos, são proibidos, porque a gente vai aumentar a pressão ali e isso pode gerar uma ruptura intestinal, levando a um quadro gravíssimo, que é a perfuração intestinal com fezes caindo ali dentro da barriga. Então, esse tipo de coisa a gente vai fazer, esses preparos, essa limpeza intestinal, quando bem indicado. Por isso, se o intestino parou de funcionar, você deve procurar atendimento e não fazer nenhum tipo de preparo. Mas vamos entender, numa situação foi indicado um preparo para uma colonoscopia, o que se vai fazer para remover as fezes ali do intestino? Nessa situação, nós vamos precisar de alguns laxantes. Esses laxantes é que vão fazer a remoção das fezes. E a gente tem várias opções. Como vocês já viram em vídeos meus, alguns laxantes não devem ser usados no longo prazo, usados de forma contínua. Por exemplo, esses laxantes que vocês veem aí, que são muito usados, comprados diretamente na farmácia, ou até alguns que são naturais. Por exemplo, o chá de sene não deve ser usado regularmente. Mas numa situação pontual que a gente precisa limpar o intestino, a gente pode usar sim. Então nós vamos usar esses laxantes mais comuns, por exemplo, lactopurga, bisacodil, dulcolax. Esses laxantes a gente pode usar em doses maiores, então a gente vai usar mais cápsulas do que se usa normalmente. Então, em vez de usar uma ou duas, a gente vai usar muitas vezes aí umas 5 cápsulas dessa para ajudar a empurrar ali as fezes. Só que isso muitas vezes não vai ser suficiente. Se a pessoa está precisando remover totalmente as fezes do intestino, isso não vai ser suficiente, tanto que o preparo de colonoscopia não vai ser só isso. Normalmente a gente vai usar também laxantes osmóticos, que são laxantes que vão puxar líquido para as fezes e vão acelerar o intestino. Então é aí que vai entrar aqueles laxantes, por exemplo, o PEG, a lactulose, que são laxantes que vão puxar líquido acelerando. Exemplos desses aí são o Movinglax, a lactulona, esses, o Dufalac também, eles vão puxar líquido, acelerando o trânsito intestinal, aumentando aquela eliminação. E aí a gente vai fazer uma quantidade maior. Então se a gente for usar o PEG, no caso, por exemplo, o Movinglax, muitas vezes a gente vai usar 5 sachês, em vez de 1 ou 2, que seria a dose convencional. Como eu tô falando, gente, isso é para situações específicas em que a gente precisa limpar o intestino. Então isso é com orientação médica. O PEG, normalmente a gente vai diluir aí, em 1 litro e meio, para poder ajudar a ter volume suficiente para levar aquelas fezes e limparem totalmente o intestino. Uma outra opção é a gente usar o manitol.
O manitol, ele é muito doce, ele também é usado como adoçante na indústria farmacêutica, ele é muito doce, ele mistura na água e a gente pode fazer uma solução que vai empurrar também as fezes. Nesse caso, a gente vai diluir em torno aí de 500, 750 ml desse manitol em um suco de limão sem açúcar para ajudar a descer ali, para limpar o intestino totalmente. Agora, gente, isso tem que ser associado também a uma alimentação, por isso que o preparo para a colonoscopia vai ser uma alimentação sem resíduo, porque não adianta nada a gente querer limpar o intestino e continuar mandando ali resíduo que vai formar fezes. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma dieta que seja em baixo resíduo, então a gente vai tirar tudo que tenha fibra da dieta, e a fibra está presente nos vegetais, nas sementes, então tudo isso a gente tem que remover da dieta durante esse tipo de preparo, esse tipo de limpeza intestinal. Agora, uma opção também é a gente associar alguma forma de limpeza retrógrada, ou seja, através do ânus. A gente vai injetar ali, como se fosse uma limpeza por trás. Por quê? A gente vai amolecer e retirar fezes que às vezes já estão ali no reto e que podem estar impedindo a saída de outras fezes. Então a gente muitas vezes no exame de colonoscopia, a gente vai fazer um preparo anterógrado, ou seja, vai tomar os laxantes, esses líquidos que eu falei, mas também um preparo retrógrado por baixo. Agora, se a pessoa não estiver fazendo uma colonoscopia, ela quer só uma limpeza intestinal, ela pode usar também algum tipo de suco laxativo. Existem canais aqui no YouTube que falam de sucos, que pode misturar ali, por exemplo, o óleo mineral, alguns laxantes, alguns alimentos que são mais laxativos, como a ameixa, também o mamão, tudo isso vai ajudar a soltar o intestino, poderia se fazer um suco para soltar ali o intestino. Muitas vezes esse preparo não vai limpar, esvaziar totalmente as fezes do intestino, mas pode ajudar. A mesma coisa, outros laxativos, como leite de magnésia, a gente poderia usar. Então, lembrando, gente, que com indicação, hein? Não vai fazer isso aí por conta própria para não ter um problema. Agora, aquela pessoa que tem um intestino mais constipado poderia usar isso aí no dia a dia, né? Na forma de sucos que pudessem ajudar nesse funcionamento intestinal. Agora, como eu falei, tem uma situação. Quando a pessoa está com uma disbiose, uma síndrome de supercrescimento bacteriano, que está precisando trocar a flora intestinal. Nessa situação, a gente também pode fazer uma limpeza intestinal, só que a gente não precisa fazer de uma forma tão agressiva como da colonoscopia, que a gente precisa limpar todo o intestino para fazer um exame num momento específico. Então, nessas situações, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar uma dieta que vai já promover alguma melhora de flora, uma dieta ou de baixo resíduo ou com muitos alimentos crus, para a gente já ir estimulando uma troca de flora, uma flora mais saudável, uma cicatrização de mucosas intestinais. E depois de 3 dias fazendo uma dieta, muitas vezes baseada somente em vegetais, alimentos crus, a gente vai entrar com algum laxante, podendo ser o leite de magnésia, entre outras opções, para promover essa limpeza, a remoção de toda aquela flora ali, lógico que não vai ser toda a flora, mas removendo grande parte daquela flora doente, para aí sim a gente entrar ou com probióticos ou com algum tipo específico de dieta para promover uma flora mais adequada. Então seria uma limpeza intestinal para a gente poder o quê? Estimular uma flora mais saudável, tentar restabelecer a saúde. Porque em algumas pessoas essas desbioses vão causando o quê? Alterações de barreira intestinal. Então a nossa barreira não fica tão eficaz em proteger o nosso organismo e começa a cair um tanto de substâncias na corrente sanguínea que vão dando intolerâncias alimentares, reações em outras regiões do corpo. Sintomas, por exemplo, semelhantes a fibromialgia, dores articulares, queda de cabelo, inflamação de pele, um tanto de outros problemas relacionados ao intestino, que é o que eu estava falando, que o nosso intestino tem um papel central na nossa saúde geral. Então, com esse vídeo, o que eu quis, gente? Mostrar para vocês que é possível a gente limpar o intestino, mas a gente tem que ter uma indicação específica. Lembrando que tem situações que a gente não pode fazer isso. Se tiver alguma suspeita de obstrução, se tiver algum sintoma mais preocupante, aqueles sintomas de alerta, então dor abdominal, alteração do ritmo intestinal, às vezes presença de sangue, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso aqui tendo sintomas de alerta. Por quê? Isso vai adiar um diagnóstico e muitas vezes causar até uma complicação. Então, na presença de sintomas, procure o seu médico. Queria te agradecer por ter assistido o vídeo, espero que tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir. E, gente, conheça meu curso, chama Intestino Saudável, o link está aqui na descrição. Lá eu falo sobre tudo isso, inclusive essa questão das lavagens ali para limpeza retal, esvaziar o intestino ali, se isso pode ou não ser feito no dia a dia. Fora isso, eu falo de probióticos, suplementos, tudo isso tem lá. E também tem uma aula específica sobre o câncer de intestino, que pode até ser comprada separadamente se você tiver interesse. Queria te agradecer, então, lembra de compartilhar e acessa meu Instagram e meu site. Toda semana eu posto conteúdo lá para vocês, inclusive faço caixinhas de perguntas para responder as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima!